E até a gente afunilar um pouco mais, porque você já falou, eu queria que você... Vamos trazer agora coisa prática aqui, ó, em relação a isso. Público-alvo, validar esse negócio. Tem alguma estratégia, assim? Vamos pegar pelo viés da comunicação, Regis. O que você aconselharia? Ó, uma estratégia de comunicação para você alcançar esse público-alvo e validar o seu negócio. É fórmula pronta ou não é? Existem fórmulas que funcionam? O que você aconselha para quem está aí nessa jornada e está trabalhando a mente aí para esse processo? Perfeito. Eu acho que tudo parte da premissa única que você precisa resolver uma dor. Ponto. Né? Independente se é no digital ou em qualquer outro negócio, mas principalmente no digital, as pessoas compram a dor transformada. Elas se veem num estado e você, como um empreendedor digital com seu produto, etc., você precisa levar esse seu cliente para um outro estágio de resolver aquela dor e se ver já naquele lugar, né? Então, assim, tudo começa pelo fato de você descobrir quem é o seu cliente ideal, né? Isso é fundamento básico, né? E o que é engraçado, né? Muitas pessoas procuram uma fórmula mágica, mas as fórmulas mágicas nada mais são do que embalagens diferentes para as mesmas coisas. Tudo no final é princípio, é fundamento. Que é princípio da oratória, é isso, Pronto. tá? Então, pronto, é isso. Isso é princípio, é fundamento. Então, marketing digital é marketing, assim como qualquer outro marketing, né? E como eu falei, esse ano os empreendedores digitais estão descobrindo que o mercado digital é um mercado como qualquer outro. Então, precisam ter princípios como qualquer outro, né? Então, vamos pegar um exemplo. O que é princípio do marketing? Para você ter uma comunicação que você gera rapport e conecta com o seu cliente. Saber qual é a dor dele, saber quem é esse cliente, saber como ele se comunica, saber... É o beabá mesmo, lá de fazer uma persona, sabe? Fazer definição de um público-alvo, de uma persona. Para saber persuadir mesmo. É isso. Então, assim, não muda absolutamente nada do que alguém que já é um empreendedor ou alguém de marketing já faz em outros casos, né? Começa desse princípio de você entender quem é seu cliente. Entendeu quem é seu cliente? Aí você vai começar a se posicionar, né? No quê? Naquela dor, né? Então, assim, você vai gravar vídeos, você vai fazer suas redes sociais, você vai fazer seu branding pessoal ou do seu produto em torno desse posicionamento que você gerou através de uma dor única que você descobre, né? Agora, assim, para você descobrir essa dor e esse posicionamento, que eu acho que é o ponto de partida para você conectar com o cliente, você tem que ser o mais específico possível, né? Então, assim, tem até uma frase que eu gosto muito. Cara, se você é uma pessoa que diz que o seu produto ou a sua missão, o seu propósito é ajudar outras pessoas, você tá lascado, porque seu concorrente é Jesus Cristo. É um concorrente complicado de lidar, né? É o melhor, inclusive, né? É o melhor de fazer isso. Então, assim, cara, seja Comunica mais como ninguém. Seja mais específico, entendeu? Melhor, Você só tem um livro de mais de 2000 anos para concorrer com seu e-book, entendeu? É difícil. Então, seja específico. Arrume uma dor específica de um momento da jornada do seu cliente ou em cima daquilo que ele precisa. E resolva. Cara, eu ajudo as pessoas a fazerem o quê? Quando? Como? Né? Através de qual método? Fazendo... Aí você vai entrando cada vez mais nesse lugar de especificidade e é dentista para quem tem dor de dente, né? Você começa no mercado desse tamanho. O segredo não é pegar um mercado gigantesco. O segredo é pegar um mercado pequenininho, se posicionar ali e levar o seu cliente na jornada, né? Então, você falou que vocês têm dificuldades, por exemplo, de atrair alguns clientes porque vocês vendem muito o processo, né? Não esse resultado fácil, né? Como a galera normalmente vende. Mas, por outro lado, eu acho que vocês crescem muito mais, porque quando vocês pegam um cliente, vocês têm perpetuidade com eles. Sim. Vocês têm recorrência, vocês têm longo prazo com esse cliente, né? Que é o que o cara que só vende o resultado fácil não consegue ter. Porque ele tem que trazer cliente novo toda hora. E aí isso gera dificuldade, isso gera esforço comercial o tempo inteiro, isso não gera robustez no negócio, né? Então, assim, eu acho que esses fundamentos do marketing, eles são exatos. Na prática, é isso que tem que fazer. E sendo bem específico mesmo, não pode ir para o lugar amplo, cara. E a gente pode até pensar num exemplo prático para quem está assistindo e entender o que é esse específico. Então, eu imagino assim, eu vendo um treinamento para emagrecer. E aí você tem num grupo que quer emagrecer, pessoas que querem perder 30, 50, 2 quilos. Então, de repente... Mulheres, homens, crianças, pessoas com algum problema específico que não conseguem emagrecer. Sim. Aí cria uma estratégia para mim aí, nesse caso, para a pessoa nos ouvir. Vai para onde? Vai para quem quer perder, por exemplo, 5 quilos. Para você que quer perder 5 quilos. Em então, 15 dias. Em 15 dias. Não é para quem quer perder 20. É isso. Então, é essa especificidade essa especificidade. E quando a gente associa isso a um produto,
principalmente para quem está começando, o ideal é que esse produto solucione esse problema de uma forma rápida, né? É o quick win que a gente fala. Então, assim, o que é esse quick win? Se o cara comprar, emagrecer 5 quilos, 3 quilos, sei lá, em 15 dias é factível, dá para fazer, né? Claro, existe um processo, existe um método para isso que você Sim. vai vender, mas ele é possível. Não adianta você querer vender os mesmos 5 quilos em 2 dias, entendeu? Você Sim. vai falar pro cara, você fica sem beber e comer, você emagrece 5 quilos em 2 dias, né? Vai pro Saara que dá certo. Exato, então é nesse nível de especificidade, né? A gente tem um produtor lá na Eduz que é bem engraçado, cara. Ele vende um curso para idosos aprenderem a mexer no celular, não cair em golpe, esse tipo de coisa. Sensacional! Incrível, né? E assim, sabe quem é o cliente dele na prática? Os filhos desses idosos. Aham. Porque os filhos dos idosos, eles não têm paciência de ficar ensinando o pai, a mãe a, tipo, a mexer, o avô, ficar mexendo no WhatsApp, a não cair golpe, a não cair em corrente, esse tipo de coisa. Então, assim, de forma bem específica, ele achou um problema prático, objetivo, descobriu que o cliente dele não é necessariamente o idoso, porque esse idoso não sabe comprar online, mas o filho dele, Sabe. que tem a dor de não conseguir ter paciência para ensinar o cara. Não, e que resolve os pepinos dos golpes depois, né? Resolve tudo Pai, isso. eu não fui Eu sequestrado. vou comprar, tá? Porque minha mãe já Aí, ó. caiu. Eu não Pelo fui meu nome. sequestrado, eu tô É aqui isso. trabalhando. Então, esse é mais um exemplo extremamente específico, né? Esses produtos, eles são os melhores para validar e começar, porque eles são produtos que você resolve uma dor assim, rápido, e aí depois você começa a criar jornada, criar um ecossistema, ver outras dores parecidas, né? E como o infoprodutor, ele nada mais é do que um influencer, no final das contas, do nicho dele, Isso. ele consegue até parcerias, né? Esse mesmo produtor, ele tem parcerias com marcas de celulares, esse tipo de coisa. Porque ele é um negócio de influência, né? Até porque a gente tá num período de longevidade, os idosos hoje, os 70 são os antigos É isso aí. 50, Não é então mesmo? realmente, né, tem um Vai- vasto mercado Tem aí. período aí, tem. Até pegando esse gancho do influenciador, a gente falar especificamente das redes sociais. A gente vê muito a dor aqui, e às vezes muito nos comentários também do Uhum. canal, pessoas que chegam. É muito comum vir para os nossos cursos, Uhum. tanto no digital quanto no presencial. Uhum. Pessoas que são autônomos, prestadores de serviço e que querem criar essa influência na rede social. Qual é o conselho que você dá para quem tá com uma rede social iniciante, Uhum. precisa criar esse lastro, precisa Uhum. criar esse canal de comunicação Uhum. com esse público, fazer esse processo de atração? É possível começar com uma rede social pequena? Que dica que você daria aí para Perfeito. quem está começando e que eu tenho pouco seguidor, enfim, Perfeito. mas que dá para aproveitar esse público? Perfeito. Bom, primeira coisa é que números de seguidores não significam qualidade, né, do seguidor. Então, às vezes a pessoa tem 500 seguidores e fala, putz, mas é pouca gente, mas são 500 seguidores qualificados, ou seja, potenciais clientes ou pessoas com aquela dor que você quer resolver. Imagina colocar 500 pessoas aqui, nessa sala. É gente pra caramba, né? Imagina se 2, 3, 5% dessas pessoas compram um serviço de você. Às vezes paga o ano da pessoa, né? Então, a quantidade de seguidores, ela não é um indicador necessariamente de qualidade, né? A pessoa precisa iniciar esse jogo sabendo primeiro o que ela quer, né? Se ela quer vender um serviço, se ela quer vender um infoproduto, se ela quer só ter um branding pessoal para gerar autoridade no nicho dela, ela primeiro tem que descobrir o que ela quer. A estratégia precisa servir ao objetivo dessa pessoa. Então, imagina que eu quero vender um serviço, né? Como a gente está falando aqui, de dentista, por exemplo. Cara, eu descubro qual que é a dor específica que eu vou me posicionar em cima, né? Para quem eu vou me posicionar, e aí eu começo a fazer todo esse trabalho de redes sociais, né? O negócio é beabá mesmo, no final das contas, porque quando você identifica qual que é a dor do cliente, quem é esse seu cliente, né? Qual que é o diferencial que você gera, aí é você gerar os conteúdos, os posts, os stories, né? Tem um lugar de rede social que o sucesso ele vem da cadência, ele vem da consistência, né? Então as pessoas elas não falham porque elas estão no nicho errado ou estão fazendo alguma coisa errada no Instagram. Elas falham porque elas deixam de fazer, né? O Instagram ele penaliza quem não faz, né? Quem perde a consistência, não quem necessariamente está fazendo alguma coisa errada do ponto de vista eu postei um negócio assim ou assado. Então, primeiro você tem que achar esse seu cliente, você tem que achar essa dor que você resolve, se posicionar, né? E aí você tem que ter consistência para, cara, errar e acertar até achar esse público ideal ali na sua região, né, na rede social. Mas eu não olharia para esse lugar de quantidade de seguidores, ainda mais se a pessoa está vendendo serviço, por exemplo.
né? Um cara que é um dentista, um médico, sei lá, um prestador de serviço numa cidade do interior, ele tem que pensar fora da caixa, inclusive, né? Às vezes não é nem no Instagram o melhor lugar para ele conseguir cliente, às vezes é na associação da cidade dele, né? Esses dias eu tava conversando com um rapaz que é dono de uma agência de publicidade de alguma cidade do interior. Ele falou, cara, eu faço uma landing page, coloco no ar, o que eu faço? Blá, blá, blá. Eu falei, cara, quantas vezes você já foi no encontro da associação de comerciantes da sua cidade? Talvez ali ele vai conseguir muito mais cliente na prática do que querendo fazer alguma coisa de 100% digital, entendeu? Porque o digital ele é meio, ele não é o final, né? E você tem que saber usar essas ferramentas a seu favor, né? Hoje no e-commerce, por exemplo, as pessoas elas não compram no e-commerce porque viram no e-commerce. Elas olham no e-commerce, elas vão numa loja, experimentam, elas veem um outdoor, elas veem uma propaganda na TV, aí elas voltam para a internet e compram. Então não é a internet que vendeu, é a influência do ecossistema, né? No digital é a mesma coisa, mas aí eu pensaria nessa estratégia mais profunda que eu falei, né? Se eu sou um prestador de serviço, quais são os canais possíveis na minha região? Às vezes são eventos, às vezes é Instagram, às vezes é Instagram mais um site que eu vou posicionar, às vezes é uma parceria que eu faço com um estabelecimento comercial, e aí o digital ele tem uma função no meio da estratégia, mas ele não é a estratégia final, né? É muito pouco somente sobre isso, e sim sobre o que você vê como estratégia do negócio como um todo. Eu lembro quando começou aqui, não, quem fala, eu tive crise de labirintite, de tanto tomar café com o povo, gente. Era uma tomação de café que tinha, porque eu tava ali, né, gerando conteúdo no canal e tentando, começando, fomentando e trabalhando de graça à beça. Você pode vir aqui dar uma palestra na associação de moradores do meu bairro para os cachorros? Posso? Você pode? Vou. Então, assim, trabalhei muito de graça. Isso fez a base, né? Essa é a muito. base, né? Tive crise de labirintite de tanto tomar café com o povo. E não adianta só colocar o postzinho com o bracinho cruzado. Não vai tem precisar nada a ver falar, sobre vai isso, precisar dar a cara a tapa, não vai ter jeito, né, isso Regis? mesmo, não tem como, assim, não tem... nada, não existe uma fórmula mágica, né? O que eu costumo dizer é que, assim, no final de tudo, quando você tá mais perdido, é Instagram, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, volta pro cliente. Volta pro que você quer, volta pro cliente e pra transformação que você gera pra ele. Sim. Quando você pensa no viés do cliente, né? A gente não pode ter foco no cliente, a gente tem foco do cliente, é diferente. Sim. Então, focando, olhando no viés do cliente, pode ser que você olhe e fale assim, pô, meu cliente tá no Instagram? Tá, mas talvez meu cliente ele esteja aonde? Acompanhando uma página grande da minha cidade, vou fazer uma parceria com aquela página, então. Ali, às vezes, é um tráfego melhor do que você fazer um tráfego direto, né? Mas você descobriu isso como? Olhando no viés do cliente. Do cliente. Não é falar para ele, com ele. Com isso. ele, é caminhar junto ali. Aí. E aí, se você tá nesse viés e você consegue fazer esses ajustes que você orientou, e eu quero ir para a rede social, como é que eu chego lá com uma estratégia para trabalhar a minha credibilidade, minha confiança? Que caminhos eu tenho que fazer? E até antes de você responder, se você quiser até trazer um pouquinho do papel da Eduz nesse tanto de imbróglio que você trouxe aí, porque eu tinha dúvida de tudo. Eu preciso de um consultor, então? Eu preciso de não sei o quê? Perfeito. A Eduz, por exemplo, é uma plataforma que ela acaba também ajudando a esclarecer essas situações que muitos infoprodutores não conseguem dar um passo. Perfeito. A Eduz ela tem uma função muito mais no ecossistema do mercado do que necessariamente só com o produto e serviço que a gente tem, né? Na prática, assim, a gente é uma plataforma de vendas online para o mercado de infoprodutos. Então, plataforma de pagamento, o ambiente das aulas onde a pessoa consome, né? Pagamentos de eventos presenciais, ticketeria, enfim. Existem várias maneiras de entregar um produto digital. Você pode fazer isso com um evento online, com um e-book, como a gente falou, um curso online. A Eduz está presente em todas, né? Da venda à entrega. Mas nessa jornada a gente ajuda muito nesse ponto. A gente conecta consultores, a gente conecta agências de lançamento, prestadores de serviço. A gente tem vários eventos, né? Aqui em Sorocaba mesmo a gente tem o Seven, que é o nosso maior evento. São mais de 3.000 pessoas, né? Que vêm todos os anos no Seven. E a gente reconhece os clientes, a gente traz um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui na prática. Né? A gente conecta outros experts nesses assuntos que eu tô falando para na prática ajudar a galera, né? Então, assim, a Eduz é um ecossistema gigantesco. Que bom! De educação, tecnologia e comunidade, Isso, né? No final, a comunidade, ela é o ponto forte, assim, do que a gente faz, né? E aí, para trazer essa estratégia depois pro digital ou para uma rede social com mais credibilidade e autoconfiança, quais são os primeiros passos aí? Boa. Então, sobre esse lugar de autoridade, né? Autoridade tem a ver com autenticidade,
né? A gente começa aí. Então, se a pessoa ela já começa a se posicionar em cima daquilo que ela não sabe na prática gerar de transformação, né? Então você vai criar um produto, você vai gerar um posicionamento de autoridade a partir daquilo que você já tem resultado, né? Você não pode vender um resultado daquilo que você não sabe nem como atingir. É o curso de vender curso pro cara que nunca vendeu curso antes, entendeu? E nunca ganhou dinheiro com o curso. Então ele só tem que fazer, eu sei ensinar, eu tenho autoridade como uma pessoa de processos de vendas e crescimento, porque eu já faço isso, né? Não porque eu aprendi num livro e depois eu tô só passando para frente. Então, acho que essa autenticidade é o primeiro ponto, né? Você tem que ter resultados práticos, né? Então, assim, o quanto você já gerou na prática de resultado em cima do que você faz dentro do seu nicho, né? Quantos milhões de pessoas você impactou, quantos milhões de reais você gerou, quantos... Enfim, números práticos daquilo que você já fez e divulgar isso, né? Como uma ferramenta de autoridade, né? Prova social. Né? A maioria dos produtores que eu conheço que mais tem consistência e tem mais autoridade são aqueles que usam prova social o tempo inteiro. O que é prova social? É o seu cliente falando por você, falando de você, né? Falando bem do seu serviço, falando da transformação que foi gerada nele através do seu produto, do seu serviço, né? Enfim, do que você vender. Então, assim, chegar numa rede social e se comportar como uma autoridade de algo que, na verdade, você não é, já começa a dar ruim, porque as pessoas vão pegar que você não sabe daquilo que você está falando. Né? Uma hora aparece, Uma hora aparece, não tem como, né? Muito pelo que vocês falaram um pouco mais cedo aqui, sobre a segurança. A pessoa não tem nem segurança para responder uma pergunta complexa sobre o tema que ela está se posicionando, Exato. né? Então, essa autenticidade, né? Esses números, né? Esses resultados práticos que eles já geraram, isso faz parte também da divulgação ali. E esse lugar de prova social, né? O seu cliente tem que te vender. Né? Existe um livro chamado Story Branding, que ele é bem legal, né? Ele fala sobre esse lugar de que o seu cliente é o herói e você é o guia da jornada dele. Se você se comportar como uma pessoa que é o cara mais incrível, o cara que tem o melhor produto, né? As pessoas não vão acreditar em você. Você já não vai ter autoridade ali, né? Então, como que você vai conseguir gerar essa conexão com o seu cliente sendo o guia e não o herói? Quando outro cliente falar de você no seu lugar. Né? Quando o outro cliente comprovar com fatos os resultados que você gera. Então, você vai fazer uma live, você vai trazer um cliente transformado. Você vai fazer vídeo, você vai captar depoimento dos seus clientes, né? E investe sem dó nisso, porque isso, no final das contas, é um dos maiores ativos que você tem, seus clientes, né? É o boca a boca digital que a gente tem no nosso mundo real também. No mundo real, e que você já acabou de citar, inclusive, que precisa ser feito para além das estratégias que a gente já faz no digital, porque às vezes existe essa necessidade de conexão com as pessoas que não estão ali naquela determinada rede social, naquela determinada plataforma. Então, não tem muito como fugir disso. E até eu imagino que essa estratégia de criar a autoridade é justamente para não cair na falácia, na ilusão da fórmula pronta, porque você tirar foto na frente de uma BMW e postar e falar, eu vou te deixar rico igual a mim, beleza, mas chega uma hora que alguém descobre que aquela BMW tua era alugada. É isso, não sustenta. Não sustenta. Então, para criar esse lastro, essa autoridade mesmo, vai precisar, porque as pessoas investigam, gente. A gente não pode subestimar o consumidor. O consumidor hoje ele é inteligente, ele tem condição de pesquisar, ele sabe onde ele procura. Então, a gente não pode fazer o nosso cliente de besta, né? Na década de 80, a gente sabia das empresas o que elas informavam. Exatamente. Hoje já não é mais assim. Exatamente. E isso é incrível, né? Porque essa é a força de rede, de comunidade, né? A questão é, você quer usar isso a seu favor ou contra, né? Essa é a grande questão. O fato é, o cliente ele vai dar opinião, o cliente ele vai reclamar, o cliente ele vai recomendar positivo ou negativamente. Normalmente, o negativo ele recomenda mais do que no positivo, né? Então, assim, usar isso tudo a seu favor ajuda e muito na geração de autoridade, né? Você não precisa ter milhões e milhares de seguidores, né? Para você ser reconhecido como uma autoridade no seu nicho. Você só tem que ter esse ecossistema do seu nicho aí já transformado e com pessoas te recomendando, né? E aí é tudo isso que eu já falei, prova social, né? Quais são seus números, né? Consistência. Então, assim, a rede social, a gente já falou aqui na pergunta anterior, mas é consistência, cara. É o tempo inteiro você tem que estar em contato, em todos os pontos de contatos com o seu cliente, né? É muito mais sobre awareness, né? Percepção de marca,
do que necessariamente só a performance ali de colocar tráfego no Facebook de vez em quando e nunca mais aparecer, né? É todos os dias nos pontos de contatos que o seu cliente tem hábito, né? Quando você faz parte do hábito do seu cliente, quando as pessoas te recomendam, você é reconhecido como autoridade daquilo ali. E sabe o que é interessante, Bianca? É que todas essas estratégias que você citou aí são ferramentas, né? A prova social, são ferramentas de persuasão. Então, eu a ia gente comentar isso, você ensina adiantou. técnicas para fazer isso, mas você Exato. precisa ter Perfeito. aquele primeiro pilar da oratória lá, que é o Exatamente. ethos, a ética, para utilizar essas ferramentas É isso. realmente de forma verdadeira, porque, como a gente já falou, o cliente chega. É isso aí. Chega na história real. Uhum. Então, essas técnicas, elas vão te ajudar. A performance para você ter uma boa oratória, saber falar bem de si, do seu produto e até mesmo para conversar com outras pessoas, a gente faz isso. Totalmente. Até foi bom você ter feito esse complemento, porque a gente sabe que são ferramentas que são válidas e validadas, Uhum. né? E aí, muitas vezes, a gente sabe que tem o tratamento de dados do marketing, que é fundamental. Então, eu imagino, por tudo que você descreveu aqui e desse suporte todo, o ecossistema Caedus traz, por exemplo, pega esse tratamento de dados, orienta, ajuda a fazer esse tratamento de dados para balizar esse posicionamento dessa comunicação Perfeito. e o uso desses recursos persuasivos para poder fazer essa conexão com o cliente.